Existe uma frase que eu escuto há anos no Ministério Infantil: essas crianças são muito agitadas, essa geração não presta atenção, eles não conseguem focar. Mas quase nunca alguém faz a pergunta certa: será que o problema é mesmo a criança ou é o planejamento da aula? Eu sei que isso dói porque mexe com a gente, mexe com o nosso preparo, com o nosso método, com o nosso zelo. Mas se nós queremos excelência, precisamos ter coragem para rever práticas. Criança dispersa não é, em primeiro lugar, um problema de comportamento. É muitas vezes um sintoma, e sintoma aponta para a causa. A criança não acorda num domingo pensando: hoje eu vou atrapalhar a aula. Ela reage ao ambiente, ela responde ao estímulo, ela demonstra com o corpo o que o planejamento não conseguiu sustentar. Se o conteúdo está longo demais para a faixa etária, ela se desconecta. Se a linguagem está abstrata demais, ela se perde. E se a aula é só fala-fala, ela se movimenta, busca maneira de sair, ir ao banheiro, beber água, só para dar aquela escapadinha. Se não há intencionalidade na transição entre momentos, ela cria a própria dinâmica. Criança não suporta vazio pedagógico. Quando não existe ritmo, ela cria ritmo. Quando não existe direcionamento claro, ela testa limites. Quando não existe participação ativa, ela busca estímulos em qualquer lugar. Isso não é rebeldia, e sim o desenvolvimento infantil. Nós, adultos, conseguimos fingir interesse, criança não. O corpo dela denuncia. Se está arrastando o pé, mexendo na cadeira, conversando, levantando toda hora, pode ser indisciplina, mas também pode ser planejamento frágil. Planejamento forte considera 3 coisas básicas: tempo, movimento e participação. No tempo, a criança não processa como adulto. Uma explicação de 10 minutos para nós pode ser uma eternidade para ela. O cérebro infantil aprende em blocos curtos com alternância de estímulos. Se você fala 20 minutos seguidos, você não está ensinando, você está perdendo a atenção delas. E movimento, criança aprende com o corpo. Se a aula não prevê momentos de levantar, gesticular, dramatizar, interagir, ela vai se mover mesmo assim, só que fora da proposta. Participação. Se só o professor fala, a mente da criança viaja. Quando ela responde, toca, monta, desenha, repete, dramatiza, a retenção dela aumenta. A dispersão começa quando o planejamento ignora esses princípios. E existe outro ponto delicado: planejamento improvisado não sustenta autoridade. Quando o professor não tem clareza do objetivo da aula, ele começa a preencher tempo. A criança percebe insegurança, e quando ela percebe insegurança, ela testa o ambiente. Planejamento fraco gera comandos repetitivos: fica quieto, presta atenção, para de conversar. No planejamento forte, ele reduz a necessidade de correção verbal, porque a criança já está envolvida. Outro erro comum é preparar conteúdo espiritual profundo sem traduzir para o universo infantil. A Bíblia é profunda, mas Jesus ensinava com sementes, histórias, objetos, imagens, perguntas simples. Se Cristo usava parábolas para os adultos, por que insistimos em mini pregações teológicas para criança de 5 anos? Dispersão também aparece quando não existe conexão emocional. A criança aprende quando sente. Se a história não gera curiosidade, identificação ou surpresa, ela não cria memória significativa. A aula precisa ter começo que prende, meio que desenvolve e final que consolida. Não é contar uma história de qualquer jeito, é conduzir uma experiência. Planejamento fraco é aquele que nasce na noite anterior, sem oração, sem estratégia, sem pensar na faixa etária, sem prever materiais, sem organizar transições. E eu não estou aqui para te julgar. Esta é a realidade de quem está sobrecarregado. Só que precisamos entender: Ministério Infantil não é improviso espiritual, é chamado com preparo. Existe ainda a falsa ideia de que a espiritualidade substitui método. Deus vai agir, sim, ele vai agir, mas Deus não anula nossa responsabilidade pedagógica. O Espírito Santo inspira, o professor organiza. Quando a aula é pensada com propósito, a dispersão diminui drasticamente. Não somente totalmente, porque criança é criança, mas a agitação deixa de ser caos e passa a ser energia direcionada. Outra coisa importante: sala sem regra clara também favorece dispersão. Planejamento inclui combinados, inclui rotina previsível.
Crianças gostam de saber o que esperar na aula. Se cada domingo é uma dinâmica completamente desorganizada, ela não tem referência de comportamento. E deixa eu tocar no ponto sensível. Às vezes a criança considerada difícil, ela só precisa de uma inclusão estratégica, um ajudante da aula, um papel de responsabilidade, um lugar na primeira fileira, uma função. Ela precisa se sentir útil. Planejamento fraco ignora perfis diferentes. Planejamento forte prevê diversidade de temperamentos. Nós não estamos na sala de aula lidando com mini adultos, estamos lidando com pessoas em formação cognitiva, emocional e espiritual. Quando uma aula é boa, a disciplina acontece quase naturalmente, porque envolvimento reduz dispersão. Pergunta honesta: suas aulas são preparadas para preencher tempo ou para transformar corações? Planejamento começa com um objetivo claro. O que eu quero que essa criança entenda hoje? O que eu quero que ela sinta? O que eu quero que ela leve para casa? Sem isso, a aula vira um evento. Com isso, vira processo, e processo exige intencionalidade. Criança dispersa pode estar dizendo: eu não estou sendo alcançada, eu não estou sendo envolvida, eu não estou sendo desafiada. Isso não significa que você é um professor ruim, significa que talvez o método precisa amadurecer. Excelência no Ministério Infantil não é luxo, é responsabilidade, porque estamos formando fé na fase mais sensível da vida. Se a igreja investe tempo para preparar sermões de adultos, por que a aula infantil pode ser feita de qualquer forma? Planejamento forte tem roteiro, tem material separado, tem tempo cronometrado, tem dinâmica pensada, tem aplicação prática, tem oração específica pelo objetivo da aula. Quando isso acontece, algo muda na sala, a atmosfera muda, a atenção muda, a resposta muda. Criança não é desinteressada por natureza, ela é curiosa por natureza. Se está dispersa, talvez a curiosidade ainda não foi ativada. E aqui não é hora de culpar o professor, mas instruí-lo é elevar o padrão da aula, é o que eu estou tentando fazer com você agora. Nós precisamos parar de normalizar bagunças como se fossem inevitáveis. Parte da agitação é natural, caos constante é sinal de estrutura frágil. E se você quer ver transformação no comportamento das crianças, comece transformando seu planejamento. Antes de pedir silêncio, revise sua estratégia. Antes de rotular como difícil, revise sua didática. Antes de reclamar da geração, revise sua preparação. Ministério Infantil Forte começa nos bastidores. E crianças atentas não são milagres, são resultado de propósito, de preparo, de quem entendeu que ensinar criança é missão séria demais para ser improvisada. Se queremos uma geração firme na fé no futuro, precisamos ser firmes no planejamento hoje, porque criança dispersa não é apenas um desafio de disciplina, é um diagnóstico pedagógico. E diagnóstico, quando bem interpretado, vira crescimento. E se esse vídeo mexeu com você, se em algum momento você pensou: eu preciso melhorar meu planejamento, então não deixe isso morrer aqui, porque intenção sem ferramenta vira frustração. Se você quer aulas mais organizadas, mais visuais, mais envolventes, eu preciso te indicar visuais bíblicos. Lá você encontra recursos prontos, estratégicos e pensados para fortalecer seu planejamento. Materiais que ajudam a prender a atenção da criança, facilitar a compreensão bíblica e trazer mais dinâmicas para a sua aula. Tudo isso para ajudar você a ensinar com intencionalidade visual a serviço do reino. Agora, se você sente que precisa ir além do material e estruturar de vez o seu Ministério Infantil, eu te convido a conhecer o curso Ministério Infantil com Propósito. Lá eu aprofundo tudo isso que nós conversamos hoje. Planejamento, organização, visão, bastidores, estruturas de aula, construção de propósito. É para quem quer parar de improvisar e começar a lidar com clareza. E se esse conteúdo fez sentido para você, já aproveita agora, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, comenta o que mais falou com você hoje e compartilhe com aquele líder ou professor que precisa ouvir esta mensagem. Nós precisamos fortalecer o Ministério Infantil juntas e é isso que eu tenho para transmitir a vocês hoje. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.